Olá, caros amigos e amigas que nos seguem nas redes sociais. Começa agora aqui o Passa a Bola, o programa desportivo que aborda todas as incidências a nível, sobretudo, do futebol da semana atrasada. E vamos começar por um feito inédito que aconteceu no futebol feminino. Não é habitual nós referirmos ao futebol feminino, mas desde o Benfica conseguiu um feito inédito no futebol português, que se qualificou na Champions para os quartos de final. E por aqui os nossos parabéns. Fernando Jorge, o que é que tens a falar sobre esta qualificação do Benfica inédita e que foi um feito para já, não é? Olá, Rui, olá, Diogo e aos nossos ouvintes que nos vão acompanhar. Uma coisa inédita, não é? Conforme a gente disse. E é também uma aposta muito forte da parte da Federação Portuguesa de Futebol no futebol feminino, que tem se expandido, tem feito bons resultados, até a nível internacional, não só o Benfica, como o Sporting. Falta ao Porto, vamos ver agora se houver alguma transformação em termos de eleições no Porto, segundo o Vilas Boas, vão ter uma equipa de futebol, é uma promessa. Futebol feminino e futsal também, que também faz falta o Porto participar também nesses campeonatos, até para a modalidade ser mais competitiva claro. E ter mais uma equipa para ganhar títulos, claro, provavelmente. E, portanto, é um fator importante para o futebol português e estiveram muito bem as jogadoras do Sport Lisboa e Benfica, num grande apuramento que não é fácil, não é? Contrariar, até porque tem pouco tempo, o futebol feminino cá em Portugal. Ou seja, tem muito tempo, mas não em termos competitivos. Agora, a aposta, o Benfica tem feito algumas boas aquisições, tem um investimento também, um bom investimento. A nível nacional é uma voltada em relação aos outros e, portanto, está a começar a dar os seus frutos. Vamos ver se é para manter ou se é um fogacho e depois desaparecem de cena. Esperemos que não. Claro. Diogo Leite, tens alguma coisa a referir-te a este apuramento do Benfica aos quartos de final? Sim. Olá a todos e obrigado por acompanharem o nosso programa. Eu também fiquei contente porque cada vez mais o futebol feminino ganha importância e expressão. Não é por acaso que os órgãos maiores do futebol, tanto a UEFA como a FIFA, penso que irão tornar obrigatório que as grandes equipas tenham equipas de futebol feminino. E é importante para aumentar a competitividade e despertar maior interesse por parte do público, dos adeptos. Já agora era portanto, uma solução que é prometida pelo ADEB Vilas Boas e na qual tu concordas que o Porto tenha futebol feminino e também o próprio futsal? Sim, penso que seria interessante, tendo em conta que no contexto nacional já temos grandes equipas como o Benfica, o Sporting e até o Braga, que são aquelas equipas que lutam pelo campeonato, Taça de Portugal, e era engraçado e interessante ao mesmo tempo juntar o Porto a essa luta. Meter o Porto também nestas andanças. Sim, e nós estivemos a falar disso há pouco, Rui, que o futebol feminino tem ganho cada vez mais expressão e não é por acaso que este fim de semana foi concretizada a transferência mais valiosa naquilo que é o contexto do futebol feminino, que foi uma jogadora contratada pelo Chelsea por €500 mil. Bateu o recorde de transferência. Isso também mostra a aposta que tem sido feita dos grandes clubes no futebol feminino, não é? E no futsal também. E até Portugal é dos melhores campeonatos. E até as próprias assistências aqui no futebol feminino, aqui em Portugal, têm ultrapassado alguns jogos da Primeira Liga. De longe. Sim. Alguns mais mediáticos, não é? Porque a Federação realmente aposta muito na promoção do futebol feminino. Entretanto, havia a Taça da Liga, havia as meias finais da Taça da Liga e havia dois candidatos, digamos, mais candidatos do que os outros, o que nos leva à frase da semana em que esses candidatos, afinal, ficaram-se pelos atos. Isto quer dizer que o Sport era favorito perante o Braga, o Benfica, claro está, era favorito perante o Estoril, ambos baquearam estrondosamente, um nos penaltis, outro por falta de eficácia clara. O Sporting, para mim, fez um grande jogo, mas a nível de eficácia foi nulo, não é? Não conseguiu marcar. Fernando Jorge, concordas com esta minha visão que ambos mereciam, no fundo, passar, embora o Sporting merecesse mais,
e foi de alguma forma inglório, sobretudo para o Sporting, não chegar à final, e deu-se uma final inédita, Braga e Estoril, e penso que não muito agrada o Presidente da Liga, porque pelos vistos quer vender a final da Taça lá para as Arábias e o cartaz de uma final do Estoril-Braga não é assim muito aliciante para os árabes. Estragou um bocado as previsões ao Proença. Ora bem, realmente toda a gente apostava que a final se disputaria entre o Benfica e o Sporting, que à partida eram mais favoritos, era mais lógico. E só não aconteceu isso porque realmente o futebol é imprevisível e a bola é redonda. Se a bola fosse quadrada, se calhar era mais difícil, quer ao Estoril, quer ao Braga, terem realizado esta, não é uma façanha, porque tiveram puramente só muita sorte, nomeadamente o Braga. Da parte do Sporting, isto teria sido um resultado histórico. A concretizar todas as oportunidades que o Sporting teve, a quantidade de jogadas que o Sporting fez, a maneira como o Sporting esteve em campo relativamente ao Braga, que jogou defensivamente, não é? Até porque nem jogou com ponta de lança. E mal. O Braga, sim. Só o Nuno Santos, às vezes podem dizer, bem, mas falharam. Não, aqui houve alguns falhanços da parte do Sporting, mas também houve muito fator sorte do Braga. Há duas bolas do Nuno Santos, para mim foi o MVP do jogo, de longe. Há lá duas bolas que é nitidamente falta de sorte. Aquela bola que ele faz de trivela e que vai ao poste. Era fantástico, era um gol fantástico. E o outro remate que ele também até vai a trave e tudo, e portanto era outro. O Guarda-Redes ainda toca, pá, trave. Era outro golo fantástico também. Aqui não é uma questão de coisa, é azar mesmo. O Sport tem mesmo azar. Merecia ter ido, até porque o Braga, mais uma vez, o Arthur Jorge, vai-me desculpar, mas o Arthur Jorge não tem estofo para se manter numa equipa como o Braga, com a intenção do António Salvador, que não diz quando é que o Braga será campeão, ou qual é o ano, mas é a equipa sempre do Sul, tem sido vários anos. O Braga, este ano, já tínhamos dito aqui, continuo a dizer, tem uma equipa muito similar aos grandes. Pelo menos pode jogar, quando encontrar um Porto, um Benfica, um Sporting, acho que se eu fosse treinador, jogava taco a taco com eles. Podia perder. No fundo, perde na mesma e o que mostra é pouco futebol neste tipo de jogos. Nos outros, joga como eles e ganha. Certo, tem uma boa equipa, então significa que eles têm uma boa equipa. Claro. Então onde é que falta aqui apostar? Falta apostar nestes jogos fundamentais, entre os grandes. Até para os sócios do Braga começarem a dizer assim, nós agora temos equipa, jogamos taco a taco com eles. Isso é importante. Mas agora que falaste nos sócios do Braga, curiosamente contra o Sporting, estiveram muito poucos. Sim. Depois, na final, claro, pensavam ganhar aos... Sim, acreditavam. Porque no jogo da meia-final foi dito claramente na televisão que era esmagadora a maioria dos adeptos do Sporting. É que foram para aí 1000 adeptos do Braga, porque não acreditavam. Não, porque até o Braga tem andado a jogar mal e teve dois resultados fracos. E, portanto, isso tirou um bocado de emoção às pessoas. Passou, mas demonstrou e o mais hilariante é que, além da sorte que o Braga teve, o Braga ainda marca um golo que é um golo de sorte. O próprio, o Trapalhão, eu chamo-lhe um Trapalhão, ao Belo Ruiz, dá uma cabeçada na bola que vai ao ombro e vai para dentro da baliza. É que ele cabeceia ao ombro, não cabeceia para a baliza. Ele cabeceia ao ombro. E ela depois vai para a baliza e pronto, e faz o golo. Sim. E é o golo que os leva à final. Não sei se queres que fale já no Benfica. Sim, podes falar já. Posso falar já depois. Ora bem, relativamente ao Benfica. O Benfica também teve oportunidades, mas não foi tão convincente como o Sporting, de forma nenhuma. Não? O Benfica, vou diferenciar o Benfica em relação ao Sporting de duas maneiras. Aos 20 minutos, isto é um resumo do jogo, aos 20 minutos o Benfica tem uma grande oportunidade. Por o Rafa. Aos 24, o António Silva vai tirar o primeiro poste, só não faz golo porque não calha. Aos 36, mais uma enorme oportunidade para o Benfica. O Di Maria. Aos 57, uma grande oportunidade, um passe de Rafa para o Peter Musa e ele falha por milímetros. Aos 58, entretanto, dá-se o golo do Estoril, muito bem. O Estoril jogou bem a bola. Já vamos falar em termos de jogo. Estamos só a falar nas oportunidades para verem também que o Benfica também teve várias oportunidades aqui. Aos 58, o Benfica empata também. O Otamendi. Depois temos, aos 82 minutos, outro grande lance em que o Marcos Leonardo fica sozinho frente ao guarda-redes. É só marcar, ele também atira para fora.
até porque vinha em alta, porque tinha feito 2 golos em escassos minutos de jogo. Aos 90 mais 4, o Benfica tem outra grande oportunidade, um passe longo de Di Maria, outra perca incrível, e aos 90 mais 6, mais outra grande oportunidade, no último suspiro de Di Maria de fora da área, mas a bola bateu no poste, direito da baliza, do Dani Figueira. Ele ainda deu um toque na bola e a bola foi para lá. Portanto, resumindo, também tiveram aqui várias oportunidades. Isto era um resultado volumoso também que o Estoril, em dia sim da concretização do Benfica, o Benfica teria ganho o jogo. Agora vamos à outra parte. Não é só o fator sorte. No caso do Sporting não há nada a dizer, porque o treinador, o Rubem Amorim, esteve muito bem, até nas substituições e tudo. No caso do Benfica, não foi só sorte, foi a zelhice da parte do treinador. Porque eu não consigo entender como é que um João Mário é titular nesta equipa. Não consigo entender quando se faz 3 substituições. E o problema é que joga e que toda a gente está a pensar, quando são feitas as substituições no Benfica, que deve ser por fax ou por decreto, porque geralmente é entre os 65 e os 70 minutos é quando ele faz a substituição. Portanto, não é quando necessita. Ele vai ao banco, aquilo já é premeditado. Já sabe, há mais ou menos àquela hora, está na hora de substituir agora, deixa-me tirar 1 ou 2 ou 3, desta vez tirou 3. E o mais engraçado, eu estava a ver o jogo, é quando ele tira 3 e não me tira o João Mário, e não passa o João Mário para a direita, para o meio terreno. Portanto, quer dizer, vamos lá ver, este João Mário, 4 características do João Mário. Primeira, está lá para tabelar. No meu tempo, para tabelar, nós fazíamos uma prancha em madeira com 11 pregos de cada lado e tabelávamos uns com os outros, com os pregos. Portanto, está lá para tabelar, entendem ele. Está para manter o ritmo é nenhum com o João Mário, que o ritmo é lento e baixo, né? que é para ele não gastar muita gasolina. Bem, porque ele é um carro caro, ao Benfica fica por 3,5 milhões, portanto é um Ferrari caro, que gasta muita gasolina. É por isso que ele joga devagar, que é para não gastar muita gasolina. Depois, é um grande defensor da equipa, ou desarma com muita facilidade com os olhos. Com os olhos e quando depois há outra pergunta, exatamente, há outra pergunta que eu queria perguntar aos benfiquistas. Por acaso vocês já repararam porque é que o João Mário não se lesiona? É que ela anda sempre a fugir dos lances. Pois. E quando lá vai dar um toque no adversário, alguma coisa do género, faz falta, mas aquelas faltas assim ligeiras que não prestam para nada. Claro. Portanto, o João Mário nunca está lesionado. Já quando estava no Sport, o João Mário jogava os jogos todos. Nunca vi o João Mário lesionado. Sim. E depois podem-me dizer assim, pois, mas vou-lhe contrariar. A João Mário, o ano passado, fez muitos golos, 16 ou 17 golos. Pois, eu também fazia. Se eu marcasse os penaltis, como geralmente também os penaltis que marquei ao longo da minha vida, quase que os marquei todos, também marcava muitos golos. Se dessem isso ao Gonçalo Ramos, o Gonçalo Ramos, os que marcou, tinha que acrescentar mais 12 ou 13. E então era um goleador, e era isso que deviam ter feito. Portanto, dar um indivíduo, que é o pior jogador da equipa, que não joga em equipa nenhuma competitiva, e o Benfica, se pensa ter uma equipa competitiva no futuro, ou atualmente, para a Europa, com o João Mário, tenham paciência. Era o João Mário o calado na altura, que se dizia que era o calado e mais 10, e o Benfica não tinha dimensão europeia. Tinha dimensão para jogar aqui no campeonato. Agora, este treinador, mais uma vez, provou 2 coisas. Os jogadores estão fora do lugar, deu alguns minutos ao defesa esquerda, já se viu que o defesa esquerda tem que ir para lá, e eu agora estou muito curioso, até para o jogo de hoje, nem tanto porque o jogo de hoje ainda é o Vaz, já está convocado e vai para o banco. Quero ver se o defesa esquerdo vai jogar. Acredito que também não vai jogar, vai manter os mesmos. A pergunta que se vai fazer daqui por 1 ou 2 jogos é onde é que ele vai meter o João Mário. Ou então o Osnes vai para o suplente. E depois, o Benfica peca quando lhe aparecer uma equipa que joga bem, e o Estoril trocou bem a bola. Atenção que o Estoril, dentro das características do jogo, tem uma boa ideia de jogo. Está bem treinado por Vasco Seabra e tudo, jogou bem a bola, dentro daquilo que tem, não é? Criou algumas situações, tocou bem a bola. Mas o Benfica mostrou mais uma vez agora, que é muito frágil a nível do meio campo. Transições defensivas. Exatamente. Como é que é possível ter um João Neves a andar a vir buscar a bola atrás dos centrais? Atrás dos centrais. Portanto, quer dizer, isto é estragar o João Neves, porque o João Neves é um indivíduo que, se lhe der asas, se tiver um indivíduo que faça a marcação. Eu vou dar aqui um exemplo. E Bion tem no Bessa. Eu tiro aqui o Kossu. O Benfica tem lá, e o Kossu não joga no meio campo a 8, nem a 6. Então a 6 nunca joga.
Mas joga o Florentino. O Benfica não tem mais nenhum. Tem que jogar com o Florentino obrigatoriamente para o João Neves ir ser mais ofensivo. E aí é que o João Neves faz a diferença. Porque o João Neves depois tem liberdade para ir à direita, à esquerda, ao centro, à frente, faz golos. Depois o João Neves, com 1,76 m, não sei se vocês repararam, mas eu reparei que estive a anotar, me ganhou mais bolas de cabeça do que o Morato com 1,92 m. O Coates, em 10 bolas cruzadas, ou 10 cantos, ou 10 livres, ganha 8. O Morato em 10 ganha 1. Tem a mesma altura, mais ou menos, uma diferença de 3 centímetros, ou 4. Não é sintomático. O João Neves ganhou mais bolas de cabeça que o Morato. Vai lá à frente fazer o quê, o Morato? Eu já tive um treinador que uma altura dizia, se vocês vão lá, os centrais eram os maiores, os mais altos, geralmente são sempre os mais altos da equipa. Às vezes, outras vezes são os avançados, mas uma maior parte das vezes são os centrais. Os centrais são corpulentos. Iam lá à frente. Eu tive um treinador que dizia assim, o que é que vocês vão fazer lá à frente? Bom, não ides para lá estrovar, pá. Se não ganhas nenhuma bola, não ides estrovar à frente. Ok? Mantém-vos ali, no vosso lugar, e não ides para lá fazer nada. Vocês não ganham as bolas de cabeça, ganham cá atrás. Lá na frente não ganham, não vale a pena ir lá à frente. Atrás, aqui é igual. Quer é que vão para lá. Portanto, estes dois jogadores, está mais do que provado que não podem jogar no miolo do Benfica ou na casa das máquinas. Porque, para mim, as grandes equipas é na casa das máquinas. A grande equipa parte daí. E com uma boa defesa, e depois indivíduos avançados que façam golos e extremos para abrir o jogo. O Benfica afunila o jogo. O Di Maria, mais uma vez, jogou praticamente o jogo todo, quando devia ter sido substituído muito mais cedo. Tem jogadores no banco. É que o Benfica agora, o Benfica dá-se ao luxo de ter 78 milhões no banco desta vez. São 78 milhões. Não há nenhuma equipa, tirando o Porto e o Sporting, que tenha um orçamento dos suplentes do Benfica, que valiam 78 milhões. Ninguém tem. Por isso é que eu disse a semana passada... Exatamente. Eu a semana passada disse isso e volto a frisar. O Benfica este ano só não ganha o bicampeonato por azelice do seu treinador. E continuo com a minha, pá. Podem estar contra, ter a sua opinião, alguma coisa do género. Mas a minha opinião é esta. Este é o treinador mais fraco que o Benfica, que passou pelo Benfica em termos de substituições e de leitura de jogo. E ninguém me tira esta ideia. E não sou só eu. São milhares de benfiquistas que percebem de futebol. Têm a mesma ideia. Este indivíduo não os vai aproveitar. E agora vamos ver o que é que ele vai fazer com a chegada destes jogadores todos e de alguns que saíram. E nomeadamente agora o Musa provavelmente que também vai sair. Então, como é que um treinador... Parece que se está a recusar. Como é que um treinador consegue dizer que o Peter Musa, que foi titular agora, que está a treinar top, anda há 4 meses sem jogar, ou tirando 2 minutos ou 3. Está em grande forma. E está em grande forma e não joga. Não, jogadores top. O jogador é top, o jogador é top, o jogador é top, o jogador é top, jogamos top. O Gonçalo Guedes e depois um jogo que não foi um jogo top, porque um jogo top o Benfica tinha dado esta goleada. Sim. Não é? O Benfica um jogo top e tinha jogado mais futebol. Ora bem, como é que ele consegue ver que isto foi um jogo top? Tinha empurrado o que nunca fez. Ele está. É um visionário. Para a área dele. É um indivíduo que está a ver mal o futebol. Não é? Vamos ver hoje o que é que eles vão fazer a nível de campeonato. Portanto, são duas equipas apuradas, quer o Estoril, quer o Braga. E digo já, para adiantar já serviço, relativamente à final, foi merecido os penaltis entre o Braga e o Estoril, porque eles pouco fizeram para vencer o jogo durante os 90 minutos. Sim. Quer uma equipa, quer outra. Porque jogaram um jogo ali sem muito balizas, praticamente. Sem balizas. Andaram só ali no meio campo, entretidos e tal. O Braga tinha oportunidades, mais sim, oportunidades. Uma oportunidade ou duas do Braga, uma oportunidade ou duas do Coisa, portanto foram bem castigados nos penaltis. E depois nos penaltis, para mim não é uma questão de sorte, é uma questão de categoria a marcar penaltis. Eu não vou pela sorte. O jogador, se estiver bem, não estiver pressionado e tiver categoria, marca os penaltis. Nós vemos lá alguns marcam penaltis. Mas o jogador do Estoril acusou muita pressão e realmente falhou o último assim como o Benfica, deixa-me dizer que estou a falar nos penaltis, assim como o Benfica, como é que se consegue meter o defesa central e marcar um penalti, pá. E como é que se consegue meter um central? Tira-se um central e mete-se outra lateral. Mas não andamos aqui a brincar agora ou o quê? Não, eu não percebi. Ninguém percebeu nada disso. A substituição do Alças foi uma coisa incompreensível. Pelo menos para o entendimento geral. Diogo Leite, concordas com esta visão do Jorge em que
Ambas as equipas, quer o Braga, quer o Estoril, tiveram a sua dose de sorte. Sim. O Braga mais ainda do que o Estoril. E que realmente o Estoril tem mérito porque teve bons lances, boas iniciativas. O Benfica é muito permeável no seu meio campo, daí permitir que as outras equipas desenvolvam o futebol. O Sporting nem tanto, mas mostrou mais uma vez que é muito compacto e dificilmente deixa as outras equipas explanar o seu futebol. O que é que tens a falar sobre isso? E já agora também, no teu entendimento, quem é que mereceu ganhar? O Braga ou o Estoril? Ou se não mereceu nenhuma e acabou por ser decidido nos penaltis, que acaba por ser também, como diz o Jorge, uma questão de competência, mas também uma questão de aguentar a pressão ou não. Começando pelo Sporting Braga, eu penso que qualquer adepto de futebol tenha visto o jogo, independentemente do clube, até mesmo os adeptos do Braga pensariam que o justo vencedor do jogo e quem merecia ter passado à final teria sido o Sporting, porque foi o Sporting que assumiu Foi esmagador, assumiu a iniciativa de jogo, pressionou o Braga, encostou o Braga na defesa, criou oportunidades de golo. O Sporting, se tivesse concretizado, tinha ganho pai por 3 ou 4. Ou mais. Só 3 foram opostos. Sim, nós aqui no último programa, o Jorge tinha antecipado uma entrada agressiva do Braga e a querer intimidar o Sporting, e eu tinha dito que duvidava muito disso, tendo em conta o historial do Artur Jorge e daquilo que têm sido as exibições do Braga nas competições que tem este ano. E foi isso que aconteceu. O Braga entrou receoso, entrou com medo, e o Sporting entrou com aquela postura de resolver o jogo cedo. Procurou isso de todas as maneiras, porque boas defesas do Mateus, do guarda-redes do Braga, bolas ao poste, bolas à trave. E uma outra perdida também na cara do golo. Exatamente, e portanto o Sporting teve alguma infelicidade, coisa que não tem acontecido esta época, porque o Sporting cria ocasiões de perigo e concretiza, tem os jogadores para isso. Agora, contra o Braga, teve alguma infelicidade, falta de sorte, e o Braga, das poucas vezes que criou oportunidades de perigo e que chegou à frente, concretizou, e como o Jorge referiu e bem, também um lance assim meio atabalhoado, com alguma sorte, e o Braga passou à final, e o justo vencedor no sentido que foi a equipa que marcou o golo. Sim, agora, e que não houve influência da arbitragem, aparentemente. Tanto bem, que o Ruben Amorim... um bom bar. Sim. Porque se não tivesse sido isso, tinha havido aí mais um escalo. Foi uma derrota do Sporting que nem despertou um grande descontentamento por parte dos adeptos, porque os adeptos sportinguistas viram que a equipa deixou tudo em campo, fez o máximo para marcar golo e para passar à final, não aconteceu. E destacar também uma frase que o Ruben Amorim disse depois do jogo, que é obrigatório o Sporting este ano ganhar títulos ou haverá consequências. Portanto, a principal consequência será a possível saída do Ruben Amorim no final da época. Relativamente ao Benfica com o Estoril, foi um jogo mais interessante no sentido que o Benfica criou muitas ocasiões de perigo, mas o Estoril também não se deixou ficar e também que criou as suas ocasiões, tanto que foi a equipa que chegou primeiro ao golo. E o Benfica revelou algo que tem sido uma constante neste campeonato, que também é alguma ineficácia, momentos de jogo algo adormecidos, com pouca intensidade, a jogar na expectativa. Até foi nesse período que o Estoril chegou ao golo. E depois, com alguma surpresa, o jogo arrastou-se até aos penaltis. Portanto, digo com alguma surpresa porque nos últimos minutos o Benfica realmente pressionou muito, encostou o Estoril na defesa. Teve lá muitas ocasiões flagrantes de golo. A de Marcos Leonardo, por exemplo. O de Di Maria não é uma boa jogada. A de Di Maria não é uma ocasião flagrante, mas é um lance em que não entra por muito mérito do guarda-redes do Estoril, porque é um lance de gênio. O Di Maria, como eu tenho vindo a dizer, é um jogador que deixa muito a desejar, mas tem estes deslumbres no jogo que pode resolver o jogo de um momento para o outro. E acredito que seja por isso também que o Roger Schmidt hesita muito em tirá-lo, porque é um jogador que em qualquer momento pode resolver o jogo, seja por assistência, seja por ele próprio marcar o golo. E portanto o Benfica foi eliminado nos penaltis, com muita surpresa, e que tu estavas a dizer, Rui, que foram poucos adeptos do Braga quando foi o jogo do Sporting de Braga e do Estoril. O Estoril não tem a massa adepta do Braga. Não? Mas o Estoril ainda menos adeptos tinha lá e com uma grande surpresa conseguiu passar à final. Depois na final, eu
como adepto portista e também penso que adeptos benfiquistas e sportinguistas gostariam de ver o Estoril a ser o vencedor, uma vez que Tem que era um vencedor inédito. eliminou o Porto, eliminou o Benfica e, portanto, se eliminasse o Braga, se vencesse o Braga era o vencedor e, portanto, vencido três grandes do nosso campeonato e seria uma vitória muito... Até seria contra o sistema, uma vez, porque Exatamente. a Taça de Portugal, digamos que está formatada para aparecer vencedores surpresa, equipas mais pequenas Exatamente. e tal. Já tem acontecido, Exatamente. como é óbvio. A Taça da Liga está formatada para ser um dos 3 grandes a ganhar a competição, Sim, sim, sim. ou eventualmente também o Braga, que já E é agora ainda considerado pior grande. da maneira como eles querem, como vai ser feito a próxima já. Ainda vai ser Sim. para Vão ser Top seis, agora não é? vão ser apuradas Há as um primeiras projeto 6 novo, equipas sim. da primeira Liga, são as primeiras 6 equipas. Sim. E é apurado também o primeiro e o segundo classificado da segunda divisão. Liga. Da segunda Liga. E mais nada. Mais nada. São 8 equipas apuradas. Pois. Portanto, Portanto, é uma competição que realmente é feita para os grandes À partida. e seria saboroso para o futebol português, no fundo, ver um clube médio, de média dimensão, como o Estoril, sem grande investimento, Sim, é o caso a ganhar a Taça da Liga. É o caso desta vez, ainda lá está o Braga e o Estoril podia ter ganho, não é? Era a primeira vez também, não é? Mas o Braga vai lá estar, mas o Estoril dificilmente vai alcançar o 6º lugar para o ano e, portanto, está fora. Claro. Mas claro. penso que o Estoril dava mais gosto ver o Estoril vencedor da competição porque teve que lutar mais, esforçar-se mais para chegar à final comparativamente com o Braga. Mas o futebol é isto, o Braga ganhou... Não, e também deixa-me só acrescentar-te uma coisa. A final foi muito insípida, portanto foi Muito sem fraca. balizas Sim, e muito para fraca. mim o grande responsável e quem teria mais responsabilidade de assumir o jogo e de praticar o melhor futebol seria o Foi Braga. Exatamente. Sim, Este sim. Braga Sem dúvida. do Artur Jorge está muito aquém Deixa muito a desejar. até sim, do Carlos Carvalhal, embora praticava um futebol muito mais Sim, sim, aliciante. sim. Mas só para concluir, Rui, Sim. o Braga ganhou a final, é um título para o Braga e para o Artur Jorge, ele que veio dizer que está na cadeira de sonho, mas também concordo que se o Braga continuar assim, com estas exibições que deixam muito a desejar, com a ambição do presidente, o António Salvador, que diz que cada vez mais é obrigatório o Braga ser campeão ou andar a lutar pelo primeiro e segundo lugar. Já nem se fala em terceiro, Ser quarto e mais quinto lugar. efetivo, ser mais presente na luta Sim. pelo título e Sim, na sim, luta sim. de... Primeiro e segundo lugar. Portanto, o Braga foi o vencedor e para concluir que o Pedro Proença quer vender a final da Taça da Liga para a Arábia e não Pois, sei há a quê. imagem da Sim, sim. espanhola, da Federação Espanhola. Eu não vejo o interesse, Ou da Liga Espanhola. não vejo o interesse nisso porque nós vemos isso acontecer na Supertaça de Espanha e na Supertaça de Itália, que são equipas com o Barcelona, Real Madrid, no caso de Itália o Inter, o Nápoles, a Lazio, a Juventus, por aí fora. Não vejo o interesse de fazer a final da Taça da Liga uma competição com pouco prestígio noutro país, tendo em conta que os árabes, neste caso, terão pouco interesse no campeonato português e nem conheceram grande parte das equipas, e também a questão da deslocação. Adeptos portugueses que queiram assistir à final não da vão. Taça não conseguem já ir. não Portanto, é. penso que não seja bom para todas as partes. Claro que é bom do ponto de vista financeiro e dinheiro para a Liga. para a Mas Liga. de resto não vejo nada Bem, positivo se a nisso. Liga- Por se isso, a Liga por isso é que conseguir- ele já está a fazer essa classificação dos 6 do top primeiros e seis. dos 2 da primeira. Mas mesmo assim- Para cada vez mais Mas mesmo estreitar assim- o funil. Mas mesmo assim, Para cada vez ser sempre mais os mesmos. Não? Um Imagina- Benfica, um Porto, um Sporting e o Braga. Pronto. E Vá para lá, poder Guimarães, internacionalizar, no fundo, a final. Sim. Mas imaginemos por causa que- do dinheirinho. imaginemos que no próximo ano a final sempre será na Arábia Saudita e a final acabará por ser um Porto Gil Vicente, por exemplo. Não tem grande interesse. Mas vamos pensar assim, mas se isto é uma competição interna, portuguesa, Sim. nacional, se ele Claro. quer fazer a tal festa em Leiria, Exatamente. com toda a pompa e circunstância, Deve manter aqui. depois enviá-la para a Arábia, quer dizer, os adeptos portugueses é só para ver pela televisão. Isto Exatamente. não tem lógica, Exatamente. não é? Ninguém Sabe? vai... Isto tudo um ponto de vista. Aliás, os adeptos então boicotavam eventualmente a fase de apuramento a essa Exatamente. final. Também Sim, sim, ignoravam, sim, não é? sim, Porque sim. depois não podem usufruir da final. Porque Exatamente. acho que muito pouca gente se vai deslocar para a Arábia, que não há dinheiro para isso. Isto pode ser visto por 2 prismas. O primeiro prisma é, para mim,
nem tinha interesse nenhum em existir a Taça da Liga. Muito sinceramente, já Sim, disse isso e isso foi mantenho a uma mesma competição, opinião. mas Ou já existir, todas as ligas têm, ou não é? existir, até não está mal planeado serem os 6 primeiros, porque isto também eleva um bocado a competitividade. Sim. Pelo menos para os 2 últimos lugares. Sim. Não é? E O os da quinto e o segunda sexto. divisão? E os da O segunda quinto e o divisão? sexto já vai obrigar o Guimarães e outras equipas ali a tentar meter-se ali ao barulho para ficarem ali no quinto e o sexto lugar. E na segunda divisão, também, A mesma coisa. o campeão e o vice-campeão irem lá também, o que era difícil. Passarem uma final era mais difícil, não é? Não temos lá nenhum, não é? Já tivemos, não é? Relativamente ao ranking, em termos de taças da Liga, temos o Benfica com 7, o Sporting com 4, o Braga com 3 e depois temos o Porto, o Guimarães e o Moreirense com 1, de momento. Pronto, entretanto, está feito um rescaldo sobre a Taça da Liga. A Liga Betclic continuou este fim de semana, não é? O Porto jogou em Faro, previa-se uma deslocação difícil, até porque Farense vinha moralizado uma vitória no Casa Pia concludente. O Porto teve algumas dificuldades iniciais, o Farense falha um penalti, condiciona sempre o falhanço, o desenrolar do jogo. Mas o Porto depois marca 2 golos e para mim tem uma vitória perfeitamente justa e tranquila. O que é que te pareceu este Porto, que já está mais consolidado, os processos... o Sérgio Conceição, no fundo, tem repetido o 11 agora, desde que encontrou esta fórmula Galeno, Francisco Conceição e o duplo pivô tem jogado permanentemente. Que era aquilo que nós dissemos aqui várias vezes, que o Porto do Sérgio Conceição tinha que fazer algumas alterações. E as alterações do Sérgio Conceição, eu estou à espera que o Taremi regresse para ver se são do Sérgio Conceição ou são por obrigação. Neste caso saiu o Zaidu, que não está, e saiu o Taremi também. Eu quero ver agora, quando vier, se ele vai mexer na equipa que está a jogar bem, não é? Ou pelo menos mais para a frente e com mais técnica do que o habitual, dos que estavam lá a jogar. Lesões, e portanto vamos ver o que é que ele vai fazer. E aí vai depois adotar a velha máxima que a equipa que ganha não vai. Exatamente, mas vamos ver. Este jogo aqui, os primeiros 10 minutos, quanto a mim, definiram o jogo. Porquê? Em 10 minutos caiu para o lado azul e branco, porque aos 8 minutos o Eves Baldia mandou um grande tiro e a bola foi ao poste. E depois o avançado do Farense podia ter feito golo de cabeça e ainda tirou a bola por cima, quando o Diogo Costa estava batido. Depois tiveram um penalti, o Porto teve um penalti bem revertido. Toda a gente viu, ou deu a entender que era penalti, mas depois viu-se que não era. Nem sequer tocou. Bem revertido pelo VAR. Depois houve um penalti a favor do Farense, com o Mateus, que até é bom jogador e bom tecnicamente e tudo, atira por cima, porque a relva parece-me que não estava em condições. Ele escorregou quando parte para a bola. Pois. A partir daí só deu o Porto. O Porto começou a carrilar naquele jogo. O Edmilson está em grande forma, está a sentir-se bem ali na frente, a jogar naquela posição livre, ir à esquerda e à direita e na profundidade. Móvel, não é? O PP também para mim é o lugar indicado dele, não na extrema, mas sim ali no meio. Muito menos a defesa. Porque é mais rápido que o Otávio, não é? Embora o Otávio fosse outro tipo de jogador diferente, não é? Mais cerebral. Sim, um centrocampista diferente. O PP é um indivíduo para jogar ali no 9,5, lá atrás, ali do ponta de lança. Mas e cria muitas situações, a tirar a baliza. Exatamente. Está em boa forma e depois é rápido também e é incisivo a ir para a baliza. E depois o Porto tem a abertura nos 2 extremos, que têm que jogar. O caso do filho do Sérgio Conceição, que está a jogar bem, não é? É um abre-latas, não é? Está em boa forma também. E o próprio... o Galeno também. Portanto, o jogo do Porto, que estava afundilado por Gruchiques, por o Estáquio e por Alan Varela também, até se matavam ali os 3 e tudo. Sem o Galeno, sem o Francisco Conceição, era um jogo afundilado. Praticamente o Porto jogava, carrilava muito jogo pelo meio, porque o Taremi não vem aos extremos buscar a bola. O Taremi recua da frente para trás, mas vem recuar a bola no meio. Também é outro que joga pelo meio do campo. Muito dificilmente ele não tem velocidade para jogar nas extremas. O Porto está mais equilibrado. São jogadores, o Nico Gonzalez é um jogador que joga de primeira. Portanto, está a jogar bem também. Não perde tempo com a bola. Portanto, não estão ali a perder tempo a ver. E os adversários estão-se a colocar. O próprio Farense, dentro daquelas possibilidades que tem, é uma equipa bem trabalhada, porque o Zé Mota é um bom treinador.
é um treinador à moda antiga, trabalha bem as equipas, e eles não têm uma equipa, por aí fora não têm assim grandes jogadores, mas estão bem trabalhados, sabem o que fazem dentro do campo e bateram-se bem. Depois, com aquelas peripécias daqui, nomeadamente aqueles 2 golos de rajada que o Porto marcou, praticamente acabou com o jogo. Houve depois aquele lance deles fazerem um penalti desnecessário. Sim, bem, a bola vai à mão. Farense. E o Farense faz ali aquela perspectiva de ainda faltam uns minutos e poderemos às vezes empatar alguma coisa do género, mas o Porto arruma uma situação e teve mais oportunidades. E teve várias situações para Portanto, é um justo vencedor de um jogo que vem na bitola dos últimos 4, 5 jogos que o Porto fez. Mas se reparares o sistema tático no papel, é rigorosamente igual ao do Benfica, só que o Benfica tem alas que não vão à linha de fundo. O Benfica entrega as alas aos laterais. Pois. O Porto à mesa entrega, os laterais estão sempre lá, mas tem os alas a abrir o jogo. Claro. E o Porto não tem isso. Essa é que é a grande diferença. E penso que o Porto torna-se muito mais consistente e muito mais perigoso no ataque. Claro. Estás satisfeito, penso eu, agora com os resultados do Porto e até com as exibições, porque eu ontem acho que, tirando realmente os primeiros 10 minutos e esse tal penalti e esse pontapé ao poste, o Farense depois foi uma equipa que procurou defender a sua baliza, mas com muita dificuldade, porque o Porto está muito consistente e está muito até objetivo. Sim, sim. O próprio Sérgio Conceição, na conferência depois do jogo, disse que nota uma evolução muito grande de alguns jogadores e que essa evolução beneficia aquilo que é o jogo da equipa, que os jogadores estão mais confiantes, estão mais felizes no jogo praticado, e isso também contagia positivamente os adeptos, porque nós há cerca de um mês estávamos aqui a falar do clima de contestação, das más exibições do Porto, e agora estamos a falar das boas exibições e daquilo que é o maior agrado dos adeptos para com aquilo que é a prestação do Porto em campo. O Porto foi justo vencedor, isso é incontestável. Nos últimos 10 minutos teve ali algo tremido, mas também é normal, temos de ter em conta que o Farense estava a jogar em casa, e de destacar isto que eu gostaria de dizer, que o estádio estava praticamente cheio, que é uma coisa que não costuma acontecer muito frequentemente no nosso campeonato. E podíamos dizer assim, estava praticamente cheio por adeptos do Porto, mas não era. Tínhamos a bancada dos Pedragões, que tinha muitos adeptos portistas, mas o resto o Farense tem feito um bom campeonato. Tem uma boa massa associativa. Mas tem feito um bom campeonato, está bem. Capital do Algarve, Faro, a maior cidade. Mas merece ser assinalado, porque nós vimos a criticar muitas vezes que não há adeptos, que os estádios estão sempre vazios, e ontem o estádio estava bem composto, estava uma boa atmosfera e foi um momento agradável de futebol e de espetáculo. E, portanto, nos primeiros 10 minutos do jogo, o Porto entrou tremido e também a jogar na expectativa. O Farense entrou com aquela motivação de jogar em casa e realmente ver o estádio bem composto. E de vir de uma vitória fora de casa. E podia ter sido a primeira equipa a inaugurar o marcador, porque teve aquela bola ao poste que o Diogo Costa estava batido, aquela expressão defendeu com os olhos, por assim dizer, porque ficou a olhar para a bola. Pois. E depois o penalti, que foi bem assinalado. Agora o Mateus, que realmente, como o Jorge referiu, é um jogador de qualidade, que esteve no Sporting. Teve a infelicidade quando ia marcar o penalti, o pé de apoio escorregou um bocadinho e depois mandou a bola por cima, tanto que o Diogo Costa estava batido porque não acertou no lado, portanto, se não tivesse sido esse problema da relva, provavelmente seria golo. Mas depois, naturalmente, o Porto começou a implementar o seu jogo, a trocar bem a bola, com aquela frente que está a ser super produtiva, com o Galeno, o Francisco Conceição, que espero, e tudo indica que sim, que o Porto no final da época exerce a opção de compra. O Evanilson, que está em muito boa forma e que já se fala que possivelmente poderá ser chamado à seleção brasileira. O Papé, que joga num lugar que, tanto eu como o Jorge temos vindo a dizer que será o melhor lugar para ele desde o início da época, e o Sérgio Conceição hesitava em colocá-lo nessa posição, por um problema que chama-se Taremi e que vamos ver o que é que vai acontecer quando ele regressar da Taça Asiática, e que também tudo indica que ele já está vendido ao Inter. E, portanto, o Porto dá continuidade ao seu bom momento de forma, às suas boas exibições, aos bons resultados. Agora coloca também pressão no Benfica e no Sporting, que vão jogar hoje, e é importante o Porto continuar com estas prestações porque vem aí a Liga dos Campeões. E também não só, porque se continuar com vitórias, não se atrasa em relação ao Sporting e ao Benfica, pelo contrário. E os jogos decisivos.
recebe os dois adversários em casa e tem todas as condições a continuar nesta senda de vitórias para se aproximar e eventualmente ser o campeão. Sim. Portanto, mantém intactas as suas expectativas. Não é? Daí, penso que a nação portista, finalmente, esta época tem razões para estar mais satisfeita. Exatamente. Pronto, realmente só houve um jogo, vamos falar do Boa Vista, que vai ganhar ao Vizela de forma categórica e agora recebe um Portimonense, que é uma equipa perfeitamente ao alcance do Boa Vista, parecia, não é? E dá-se uma goleada, mas ao contrário, o Portimonense vai ganhar ao Bessa. Fernando Jorge, tu que acompanhas o Boa Vista a par e passo, sobretudo em casa, vês os jogos todos, o que é que se está a passar com este Boa Vista tão irregular? Disseste bem que foi ganhar ao Vizela por 4-1 e ganhou bem. Agora perdeu por mas o Vizela ontem também levou o 5. O Vizela está muito É aquilo que eu disse a semana passada. Será talvez a equipa mais frágil da Primeira Liga. Já alguém deve ter estado com a mesma opinião que eu tenho. Para que é que foram buscar um treinador espanhol para o Vizela? Para levar estas cabazadas que ela anda a levar. Sim. Desde que pegou na equipa ainda não ganhou nada. Não tem lógica nenhuma. Ora bem, o que é que eu vi ontem no Bessa? O que é que eu vi ontem no Bessa? Eu acho que temos uma boa formação a nível de jogadores. E temos treinadores. Também temos treinadores. Também temos treinadores. Temos treinadores um Álvaro Pacheco e o Vizela até tem bons jogadores. Mas já foi o ano passado. O Vizela até tem bons jogadores. Pode fazer melhor do que aquilo que está a fazer. Claro. E tem investidor também, e tem dinheiro e tudo, que não devem dinheiro a ninguém. Portanto, tinham que ter ali outra organização. Não sei quem é que está à frente ou o que é que andam a fazer. E possivelmente vai acabar com o treinador português para os tentar salvar. Exatamente. Ainda vai para lá o Petit. Eventualmente. Olha, falaste bem. Sim. O Petit é especialista. Exatamente. Agora, relativamente ao Boa Vista. Olha, se fosse Vizela, pensava nele. Eu escrevi aqui uma coisa que define basicamente aquilo que se passou no Bessa. É o seguinte. Como é possível a pior equipa que eu vi até agora no Bessa conseguir ganhar ao Boa Vista praticamente com os melhores em campo? Só faltou o Bruno Onamesi, que está lá no CAN, no lugar da Francisco Ferreira, que não tem lugar, a não ser a suplente. Fernando Ferreira. E tudo porquê? Porque a estrutura do Boa Vista, presidente e investidor, ou melhor, desinvestidor, Gerardo Lopes, tudo tem feito no sentido da desestabilização da equipa e muito fazem estes briosos jogadores, não é a assobiá-los, provavelmente com outros sem valor, o Boa Vista desceria realmente de divisão. Acreditem nisto que estou a dizer, porque é factual. Provavelmente com estes 20 pontos arrecadados na primeira volta e ainda com uma grande dúvida até ao fecho do mercado de quem poderá sair, e vão sair jogadores do Boa Vista, porque esqueçam que não vai entrar ninguém. Mesmo com os que ficarem e com uma dúzia de pontos, o Boa Vista continuará na Primeira da Liga com muito sacrifício de adeptos, trabalhadores, staff técnico e jogadores, excluindo a estrutura e o investidor. O Bruno Costa foi um árbitro muito fraquinho. Demorou muito tempo a mostrar os amarelos, nomeadamente ao Boa Vista, foi célebre logo, mostrou logo quase de entrada ao Reizinho um cartão amarelo. Sobre o Portimonense, demorou muito tempo, porque se calhar confundiu, como eles jogaram todos de amarelo, com mostrar outro amarelo, estava a pô-los na rua, não é? Que era o segundo amarelo. Eu estava a dizer, ontem disse isto ali aos que estavam lá a ver o jogo lá do Bessa, eles riram-se, você esteve bem com essa, saiu-se bem, eu disse, só pode ser, pá. Então está a vê-los amarelo, se mostrar outro amarelo, está por um de cada vez cá fora. É por isso que ele não mostrou nenhum amarelo aos jogadores do Portimonense, a não ser ao fim, mostrou um ou dois, o máximo, quando eles mereciam mais. Foi uma equipa muito fraquinha, pá, muito fraquinha. Mas marcou 4 golos. E marcou 4 golos porque os jogadores do Boa Vista não estavam lá. A maior parte deles não estão lá. Estão com a cabeça do outro lado, pá, estão a pensar no futuro, provavelmente. Outros, se calhar, o caso, por exemplo, do Tiago Moraes, notei que se fala muito na ida dele para o estrangeiro. Eu acredito que o Tiago Moraes não quer ir para o estrangeiro e, portanto, ontem fez uma exibição cinzenta, tocou 6 vezes na bola, até contabilizei, teve lá só um remate, o resto andou lá quase a passo e passou despercebido ao jogo. E depois um treinador, quanto a mim também, o Ricardo Paiva, epá, é treinador do Boa Vista porque deve estar barato, com um ordenadozinho atrás também, e ninguém neste momento quer tomar conta assumir o cargo do Boa Vista. Por isso é que o Petit saiu
porque já não podia mais, já não conseguia mais. Portanto, esperemos que o Boa Vista fique pelo menos na primeira divisão, senão é uma Diogo Leite, é uma desiludido com a tua costela boavisteira, que gostas que o Boa Vista ganhe e realmente, para espanto da maior parte das pessoas, foi goleado pelo Portimonense. O que é que tens a dizer sobre isso? Eu considero que é inadmissível o Boa Vista em casa, aos 35 minutos, estar a perder por 3-0. Porque o Boa Vista, geralmente, até na época passada e no início da época, geralmente começava os jogos a perder 1-0, mas acabava por dar a volta. Eu lembro perfeitamente nos primeiros programas o Jorge dizer que o Boa Vista precisava da adversidade para começar a jogar à bola e dava a volta aos resultados. Só que agora o Boa Vista sofre e em vez de dar a volta aos resultados, sofre ainda mais. Portanto, 3-0, o jogo ficou resolvido aos 35 minutos, porque aos 35 minutos 3-0 era muito difícil o Boa Vista empatar, quanto mais dar a volta. Parecia, porque o Boa Vista depois, mesmo com o 3-1, o Boa Vista na segunda parte teve lá oportunidades, o Bozinec teve lá oportunidades até para virar o resultado. Vou referir mesmo isso, a jogarem mal. Porque o Boa Vista, tudo bem que podia jogar melhor, mas nós não sabemos a situação dos jogadores, se têm salários em atraso, como é que está a situação. Deve estar tudo muito precário. Mas eu penso que os jogadores do Boa Vista dão sempre o seu melhor. Tanto que o Boa Vista, mesmo estando a perder por 3-0, os jogadores têm sempre aquele sentimento de compromisso para com os adeptos, até porque o estádio até estava bem composto. E mesmo estando a perder por 3-0, criaram lá várias ocasiões. Lembro perfeitamente de 2 ou 3 do Bozenic, que ele até fica revoltado, porque o relevado, mais uma vez, estava em muito mau estado de conservação. E o Bozenic falhou lá ocasiões, porque quando vai arrematar, a bola vai aos saltinhos e acerta mal na bola. Claro, é traiçoado pelo mau estado. Sim, e portanto, juntando aos salários em atraso, as más condições do relevado e jogadores que estão a pensar nas transferências, claro que não davam resultado. Nós temos vários jogadores. O Bruno fala-se que está vendido por 3 milhões ao Nantes. Não sei se será verdade. Também se fala no Tiago Moraes, já agora Moraes, e é a parte final deste programa hoje, uma vez que não houve Liga, Premier League, só apenas Taça de Inglaterra, vamos acabar o programa falando no mercado de transferências. Mas não é? o Tiago Moraes... Está para acabar? O Tiago Moraes também se diz que está vendido por 3 milhões ao Lille. O Bozenic até dizem que ontem despediu-se dos adeptos, não sei se é verdade. Sim, é verdade. Fala-se que vai para o Sevilha, não sei se é por 5 milhões, mas tudo bem que o Boa Vista também precisa de dinheiro. Mas se formos a vender os melhores jogadores, o Boa Vista já tem um plantel curto, se formos vender os melhores, não sei como é que o Boa Vista vai encarar esta segunda volta do campeonato. Mas como o Jorge diz, realmente, com um investidor estrangeiro, que a priori devia, digamos, criar um certo desafio financeiro, está a ser deprimente. O segundo maior clube da cidade do Porto, não é? Que já foi campeão nacional, que tem pergaminhos, quer na taça, quer nas competições europeias, sendo campeão nacional, a andar-se a arrastar numa liga sem poder inscrever novos jogadores, possivelmente com salários em atraso, portanto, de uma forma transversal. Equipas médicas a faltarem aos treinos. Se vocês dizem, o Presidente não terá esses salários em atraso, o que era outra anedota. Isso era uma anedota, quer dizer, os profissionais do clube, os tratadores da relva, os roupeiros, os médicos estão com salários em atraso e o manda-chuva da coisa não estar, isso para mim era anedótico. Se ele estivesse, já tinha pedido para sair. Ele quer acreditar nisso. Mas dinheiro Mas que realmente é um Boa Vista deprimente, no sentido de se perceber que não há dinheiro para nada, que até nem merecia, no fundo, estar numa primeira liga, um clube desses. E não é isso. O Boa Vista, nos últimos anos, tem tido dificuldade em manter-se na primeira divisão. Mas a grande força do Boa Vista eram os jogos em casa. Porque o Boa Vista em casa agigantava-se e ganhava jogos, fazia até boas exibições. O Boa Vista podia perder todos os jogos fora de casa, mas em casa conseguia geralmente bons resultados. Agora nem isso. Mas pese este resultado, não é? Se é verdade, todo o cenário que nós aqui traçamos, de falta de salários, de falta dos roupeiros, dos médicos não receberem, todo o ambiente, a equipa tem sido gigante. A equipa tem sido gigante. Agora, o que realmente tem tendência é para esse gigantismo
se ir desvanecendo e o Boa Exatamente. Vista que eventualmente até correr riscos de descer de divisão. Exatamente. Porque os jogadores não são de fé. E foi ontem, eu até disse lá aos adeptos do Boa Vista e tudo, pá, sou contra eles ao fim estarem lá a assobiá-los, pá, e trabalhem, e joguem na bola, e não sei o que mais e tudo, É porque horrível. os jogadores do Boa Vista, além de estarem desestabilizados, foi aquilo que eu disse aqui, de estarem desestabilizados, tem uma nota importante, é que faltam 3 dias para alguns deles saírem. exatamente. Como é que há condições para esses jogadores jogarem a bola? Ou tentarem sair. Onde é que há condições para esses jogadores jogar a bola? Claro. Se eles sabem que estão na corda bamba, porque se aparecer uma proposta, eles vendem, não é? Para sacar o deles. Que o Murta está lá para isso. E o desinvestidor, que ele não é um investidor, é um desinvestidor, está lá porque nós tivemos... O caso da Boa Vista pode ser muito similar ao caso do Aves. E o que é que aconteceu ao Aves? Foi parar Abriu falência. à falência. Sim, não é? sim. Também tinha um investidor que ia fazer mundos e fundos e não sei o que mais e tal, e desgraçou o Aves. O Boa Vista pode acontecer a mesma coisa. Porque este indivíduo esteve à frente do Bordeus. Onde é que está o Bordeus? Na segunda Está uma liga. desgraça. Desgraçou o Está Bordeus. falido. Já esteve na Fórmula 1, desgraçou também os carros lá na Fórmula 1 e tudo. E o dinheiro desapareceu. Portanto, onde é que está este Portanto, investidor? não é um investidor, é um Não desgraçador. O melhor era não ter investidor Mas nenhum eu- e assumirem. Agora, os jogadores estão a chegar ao fim do mercado com estas avalanches todas. Vai sair o A, vai sair o B, vai sair o C, não sei o que mais. E eu já disse aqui e volto a dizer. O Boa Vista, se não sair ninguém, também não precisa de ir buscar ninguém. Porque com estes, embora seja um plantel curto e mais alguns que tem lá novitos, não é? Que os vai lançando, o Boa Vista tem equipa para ficar até ao 11º, 12º classificado. Jorge, À vontade, mas- sem problemas. Portanto, não era preciso grande investidor. Para quê? Pois. Era manter estes e depois fazer as vendas. Porque o Boa Vista já fez vendas. Onde está o dinheiro do Musa? Onde está o dinheiro dos que venderam há 2 anos? Para onde é que para esse dinheiro? Mas, Jorge, Que é isso que os sócios do Boa Vista têm que perguntar. E ninguém lhes diz. Mas se sair o Bozenic, se sair o Bruno, se sair E não entrar ninguém, o Tiago é- Moraes, até eventualmente é complicado, sair o muito Malheiro e não complicado. entrar ninguém, como é que... Mas quem é eu que também ocupa essas perce- posições? É que eu Mas não a sei. minha opinião É é os que estão lá, só podem jogar com os que estão lá, que eles essas não podem escrever o Boa ofertas, Vista. a O problema minha é que eles têm opinião 20 pontos, que é aquilo que eu é digo. que 20 essas pontos, ofertas, o 20 pontos é que vai eventualmente salvar o Boa Vista. Estás a a perceber? única que existe perante a reação que vocês estão a dizer de que o Bosnick se despediu dos adeptos será Esse- só esse- essa. esse já sai, esse já Porque sai. o resto será talvez notícias plantadas pelo É, Boa a Vista ver se para sai, ver se a ver. aparece realmente interessados para o Boa Vista fazer dinheiro. Aliás, eu vou-vos aqui informar, e vocês estão aqui a acompanhar-me sempre e tudo, e está gravado, o que é que eu disse aqui. Já. Mas há o N- Helder há N Malheiro dá a programas- impressão que nem há vai- N nem programas para o Benfica, nem para o relativamente ao Braga. Malheiro, que o Malheiro não ia para o Benfica. Mas nem Está para o no Braga, Benfica. mas também o Não Braga está. também não se Não, chega. porque o Braga depois Ou por deixou, outra. o Braga deixou. Ou se calhar as ofertas não compensam ao Boa Vista, compensaria mais talvez os jogadores. Os jogadores é que possivelmente, e isso tem um efeito devastador psicológico, porque os jogadores, no fundo, a ver estas ofertas, não é? Do Tiago Moraes, por exemplo, ir para o Lille. O Tiago Moraes, eu sei, não é? Que o Tiago Moraes tem um ordenado, uma vez que era da formação, um ordenado que não é grande coisa para um jogador de futebol. Portanto, ele indo para o Lille ia ganhar no mínimo 10 vezes mais. Sim, No sim, mínimo. sim. Então, se haver essas ofertas e o Boa Vista a recusar, Desmotiva está a o jogador. desmotivar por completo o jogador, porque o jogador quer sair. Sim. Porque quem vai ganhar 10 Quer vezes melhor- mais, quer por amor de melhor, Deus, quer quer melhor. sair. Depois tens, seja depois qual tens- for. e depois tens outro problema, é que as outras equipas estão a acompanham as situações dos Boa Vistas e outras equipas similares e estão sempre naquela esperança dos jogadores rescindirem. Que eles ficam mais baratos e não pagam esmagar nada. o Boa Pois, Vista, não pagam dada nada. a O situação. quê? Vós queres 4 milhões? Então se ele tem com estes problemas todos, opá, você não paga, eu vou embora. Entro, não paga, não vou embora. Em vez de ser uma venda de 4 milhões, é uma venda de 1,5 milhão, ou 1 ou milhão. zero, uma coisa do ou género. zero. Estás a ver? Quer Pois. dizer, e portanto estão ali as sanguessugas todas à espera. Mais do transferências acontecimento, que não é? se fala. Fala-se do Peter Musa para Nós Dallas. temos a A única- última a única- informação que eu tive foi que ele está a recusar a ir para o continente É americano. com razão, na minha opinião. Sim, mas ele tem mais 3 e o Peter Musa é certo que vai sair do Benfica. Eu posso te garantir Vai que vai sair. aproveitar a Falava-se boa do forma Genoa, vai do sair do Roger- Benfica. que o Roger Smith Sim. disse e vai sair. Sim, e Fala-se está do no Genoa topo, e tal. está em top, está em grande forma, portanto vai sair em grande forma. Infelizmente, digo já O infelizmente. Porto nada se fala. O Porto, Porto- neste momento, a única saída já confirmada também, já tínhamos dito aqui, foi o Navarro e agora o David do Carmo também para o Sim, para o Olympiacos. Olympiacos. Relativamente ao Sporting, está confirmado o Coba, só jogou agora para fazer a final da Taça da Liga e Do vai para o Estoril, Sporting de 4 jogador do milhões. Estoril. O Benfica
está Penso praticamente que parou. fechado, vai sair Claro. um Musa só, e portanto, relativamente ao Porto, fala-se Num da central. possibilidade Otávio, de um central aparecer aqui, ou do Gil Vicente, ou do Chaves, mas o Já se Porto falou está em com tantos, grandes de dois problemas também. turcos, E do Famalicão também. O do Otávio. Sim. Mas o Porto tem dificuldades económicas e o Porto também, neste momento, além das dificuldades económicas, está mais virado para as eleições que estão à porta do que para a equipa de futebol. Pois é. E não é por acaso que Rangel não há as turras, não é? Atenção àquela frase enigmática do Sérgio Conceição nas redes sociais, quer dizer que o melhor é fechar os olhos e dormir por umas horas. Não é? Mas isso foi uma Portanto, resposta sim. ao Peter Costa, Exatamente. Pois, que exatamente. afirmou plenamente Exatamente. que todas as aquisições feitas pelo pedido. Porto foram, O Pinto da Costa- foram orientadas Pedido pelo do Sérgio Porque o Pinto Conceição. da Costa agora está a sacudir o capote, toda a gente sabe, não é? Portanto, vamos ver o que é que estes acontecimentos nos vão trazer, não é? Pronto, mas os resultados estão agora A nível de aparecer. entradas do Porto, acredito que não vai entrar ninguém. Falou-se hoje, Provavelmente. está hoje nas capas de jornais o Otávio do Famalicão, que o Porto está disposto a dar 10 milhões. Não 10 sei, milhões? Não sei onde é que estão os 10 milhões, é o Porto a endividar-se mais. Não E acredito nisso. relativamente ao David Carmo, ele foi emprestado Só se for 10 milhões a pagar para aí 10 anos. Ele foi emprestado com uma taxa de empréstimo de 750 mil euros, acho eu, com uma opção de compra de 18 milhões, que não é obrigatória. Agora, isto para dizer Pois, o quê? que não é obrigatório. Isto para dizer o diz-se quê? bem. Não é Duvido muito que um clube como o Olympiacos tenha capacidade para dar 18 Nunca o fez, milhões. nunca o fez. Exatamente, portanto, eu duvido muito Não que... não tem história disso. Isso foi. Pronto, tinha que lá estar uma cláusula de rescisão que fosse minimamente próxima do valor que ele custou Sim, ao sim. Porto. Ou que fosse menos e o Porto ganhava dinheiro. Mas o Porto sabe perfeitamente e toda a gente sabe que o Olympiacos, Sim, sim. por muito boa prestação que ele produza no Olympiacos, o Olympiacos não vai exercer, pelo menos por essa verba, não E exerce aquele o central direito que de se opção. falava, o Soyuncu, que eu falei aqui várias vezes no programa, penso que Joga já no foi- Atlético de Madrid. que estava Foi para a no Turquia Atlético de Madrid, também. foi, Já foi oficializado assinou. no Fenerbahçe. Sim. E só dizer aqui rapidamente que o Fran Navarro ontem marcou outro golo pelo Olympiacos, portanto já são 2 golos num espaço de 3 jogos, penso eu. E Pronto, já está a deixa- ser aproveitado. A pretexto disso, está difícil o Ivan Jaime jogar, porque ainda também, ontem exatamente. foi tão poucos minutos que não dá para mostrar nada, mas é um sinal de que o treinador está eventualmente a querer apostar nele, senão nem E o com razão, punha, e com penso razão. eu. Sim, com razão. Pronto, e com esta abordagem muito superficial, até porque há poucas notícias, fala-se muito, mas no concreto vê-se muito pouco a nível de transferências, e com esta abordagem ao mercado de transferências terminamos mais uma vez o Passo à Bola, desejando-vos uma feliz semana e com tudo bom para as vossas vidas. Boa semana, Obrigado, obrigado a boa todos. semana. Ok.